Bom pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cristão. No nosso último vídeo a gente falou sobre erros que os cristãos não deveriam mais cometer. E essa semana a gente vai fazer uma espécie de revanche. O tema dessa semana é erros que os ateus não deveriam mais cometer. Confere aí. No vídeo dessa semana a gente vai usar mais ou menos os mesmos parâmetros do nosso último vídeo. Vão ser também só 7 erros que a gente quer manter esse nível de igualdade entre os dois vídeos. E por que a gente começou falando sobre erros que os cristãos cometem? Antes de a gente listar os erros de qualquer instituição religiosa, de qualquer grupo ideológico, a gente precisa primeiro se autoanalisar. Então eu, como cristão, preferi primeiro fazer esse vídeo sobre os cristãos, sobre os erros que os cristãos cometem, para depois a gente poder listar ou criticar qualquer outra instituição religiosa. Então agora, essa semana, a gente vai falar sobre erros que os ateus cometem e não deveriam mais cometer. Para começar o vídeo dessa semana, eu vou expor um erro que é muito cometido por ateus, que é o erro de manipular textos bíblicos. Porque ateu não estuda a Bíblia. O ateu ele pode até ler com uma certa frequência a Bíblia, mas ler a Bíblia não é estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela é de uma complexidade gigantesca. Quando a gente lê a Bíblia e quer interpretar um texto da Bíblia, a gente precisa levar diversas coisas em consideração. Por exemplo, quando você pega um versículo e isola, você precisa primeiro entender em qual livro esse versículo está inserido, porque a Bíblia não é um livro só. Ela é diversos livros, ela é uma coletânea de vários livros. E cada livro tem a sua função dentro da Bíblia. Por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés, são livros históricos. Então tudo que a gente vê em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são artigos históricos, são livros meramente históricos. Então tudo que a gente lê ali faz parte da história bíblica. São coisas que estão escritas na Bíblia para que a gente entenda como o povo se relacionava, como as coisas aconteceram, como Deus se relacionava com o povo. É simplesmente para a gente entender como aconteceu. São livros históricos. Então a gente não pode, por exemplo, isolar um texto de Gênesis e usar como profecia, ou usar como um texto futurístico. Porque Gênesis é um livro histórico. Da mesma forma, Apocalipse, que é um livro de profecia, a gente não pode colocar como coisa histórica, como coisas que aconteceram no passado, porque ele é um livro futurístico, é um livro de profecia. E assim, livros de Salmos, os Evangelhos, os Provérbios, os livros dos profetas maiores e menores. Então nós temos diversos livros e cada um tem a sua função dentro da Bíblia. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender em que livro o versículo está inserido e se este livro serve ou não para argumentação. A gente não pode pegar um versículo simplesmente da Bíblia e usar para argumentar da forma que a gente achar melhor. A gente precisa entender se o livro em que esse versículo está inserido serve ou não para a argumentação que a gente está fazendo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar o livro, a função do livro na Bíblia. Em segundo lugar, a gente precisa contextualizar esse versículo dentro do sermão, dentro da obra literária. Então, quando a gente pega um versículo, a gente tem que entender que aquele versículo faz parte de todo um sermão, de toda uma obra, que provavelmente pega 3, 4 capítulos. Então, antes da gente isolar esse versículo e fazer uma argumentação, a gente precisa ler todos os versículos anteriores e subsequentes daquele pequeno versículo. A gente não pode simplesmente pegar um pequeno versículo, criar uma argumentação, criar uma opinião, criar uma doutrina em cima dele. A gente precisa ler todo o sermão, né, desde o começo até o final, para entender o contexto. Muitas vezes a gente isola um versículo, usa para argumentar, faz uma barbárie em cima daquele versículo, e se a gente ler o que tem antes e depois daquele versículo, a gente vai entender completamente o que aquele versículo quer dizer. Às vezes não é nada daquilo que a gente está dizendo, não é nada daquilo que a gente está usando como argumento. Então a gente precisa, antes de tudo, colocar esse versículo no contexto literário. Ler todo o sermão, ler tudo que engloba aquele versículo, para entender de fato o que aquele versículo quer dizer. Não adianta a gente isolar ele e usar aquele pequeno trecho de um versículo como argumento. Tem que ler a obra por completo. E aí a gente já vai tirar diversas argumentações equivocadas da jogada se a gente começar a ler o texto completo. Em terceiro lugar, a gente precisa colocar também no contexto histórico. Todos os textos da Bíblia foram escritos em uma determinada época, para um determinado povo, por uma determinada pessoa, com um determinado objetivo. A gente não pode aplicar tudo que está escrito na Bíblia nos dias de hoje. Por quê? Por exemplo, algumas cartas de Paulo foram escritas para determinados povos, por determinadas ações em determinadas épocas. Então a gente não pode aplicar hoje, porque a gente não age da mesma forma que o povo agia, a gente não tem os mesmos costumes, a moral hoje foi muito modificada, então assim, existem textos que a gente não pode aplicar hoje em dia. Por exemplo, se a gente for pegar a lei de Moisés, tem diversas coisas que a gente não usa mais hoje em dia. Por quê? A gente acredita que após a morte de Cristo, toda a lei de Moisés foi abolida. Então a gente não pode hoje
querer exigir que o cristão faça circuncisão, que o cristão guarde o sábado, ou até mesmo que o cristão seja obrigado a pagar o dízimo, porque tudo isso faz parte de uma lei de Moisés que foi abolida. Assim como a lei de Moisés foi abolida e diversas coisas a gente não pratica mais hoje, diversos versículos também não servem mais. Como muita gente pega versículos de Levítico e fazem uma doutrina enorme em cima daquilo, sendo Levítico um livro de leis. Só que a gente precisa entender que as leis que eram aplicadas naquela época não são as mesmas leis aplicadas hoje. É claro que é muito difícil você distinguir o que pode ser usado hoje e o que não pode mais ser usado hoje. Mas a gente precisa ter um discernimento para saber o que pode ou não ser aplicado hoje e que versículo pode ou não ser usado como argumento hoje. Então, antes de você pegar um versículo e interpretar da sua forma e usar como argumento, procure entender o que aquele versículo queria dizer na época. Procure entender quem escreveu aquele versículo, o que ele queria dizer. Porque nem sempre o que a gente entende do versículo é o que de fato o versículo quer dizer. Porque a linguagem era muito diferente naquela época, e se você levar em conta que a Bíblia tem diversas traduções, a gente tem que entender que um pouco do linguajar foi perdido nessas traduções. Um pouco da forma literária de interpretar se perdeu nessas traduções. Porque quando a gente traduz, tem determinadas palavras que a gente não consegue traduzir ao pé da letra. Então a gente tem que adaptar, e nessas adaptações a gente perdeu muito. Então antes de você pegar um versículo e sair por aí espalhando como argumento, dizendo que a Bíblia é uma barbárie, que a Bíblia é mentirosa, você precisa primeiro entender, num contexto histórico, o que aquele versículo quis dizer, se colocar na história, e entender o que a pessoa que escreveu aquele versículo quis dizer. É claro que com o passar do tempo, as pessoas que iam escrevendo os livros da Bíblia, que iam escrevendo tábua de leis, elas colocavam um pouco da sua moral, da moral da época, também nos livros. Se você for escrever um livro agora, se você for escrever, sei lá, de repente até um tweet, você vai colocar um pouco da sua moral naquilo que você está escrevendo. Faz parte. Então, logicamente, que a gente tinha um pouquinho da moral da época, que foi modificado. Hoje em dia a gente tem uma moral muito mais maleável. Então a gente precisa colocar também esse versículo num contexto histórico, para a gente entender o que esse versículo quer dizer na história e se ele ainda pode ser aplicado hoje em dia. É claro que tem diversas outras coisas que precisam ser levadas em consideração quando a gente interpreta um texto bíblico. Mas se a gente pelo menos se dá o trabalho de interpretar em que livro está, de colocar esse texto em um contexto literário, de colocar esse texto em um contexto histórico, a gente já vai deixar de errar muitas vezes em argumentações equivocadas, em manipulações de textos bíblicos. Então a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia, e não só ler e sair por aí fazendo absurdos com ela. A gente precisa interpretar corretamente a Bíblia. Um segundo erro também muito praticado por ateus é o erro de generalizar. Por exemplo, um cristão de uma determinada região do país vai lá e posta em um grupo do Facebook uma imagem de um eclipse e coloca aquilo como um sinal apocalíptico. Aí um ateu um pouco mais bem instruído faz um print daquilo e posta em um grupo de ateus. E aí, claramente, os ateus vão começar a generalizar, dizendo que todo cristão é burro, que cristão não entende de astronomia, que cristão é ignorante intelectual, simplesmente porque um cristão mal instruído postou alguma coisa que não fazia sentido, alguma coisa que não era coerente. Só que eles precisam entender que este um cristão não dá direito de você criticar todos os cristãos, até porque nenhum ateu conhece todos os cristãos. Então a gente não pode chegar a dizer todo cristão é burro, porque você não conhece todos os cristãos. Assim como eu não posso chegar a dizer que todo ateu é ignorante, que todo ateu é grosseiro, porque eu não conheço todos os ateus. Quando você chega e diz que todo cristão é ignorante, que todo cristão não entende de astronomia, por exemplo, você está sendo extremamente ignorante. Então generalizar é sempre uma burrice. Generalizar é sempre ignorante, porque a gente não conhece todo mundo. Por exemplo, nós temos cientistas cristãos que são geniais. O Dr. Danny Faulkner, por exemplo, é um astrônomo genial. Então, como a gente pode dizer que nenhum cristão entende de astronomia simplesmente porque um cristão foi ignorante ou não foi coerente nos seus comentários? Então, esse é um erro que os ateus precisam deixar de cometer. Por exemplo, hoje em dia a gente vê diversos ateus que são extremamente ignorantes. Eles simplesmente entram no YouTube, escutam argumentações desses ateus famosos e saem por aí repetindo sem sequer questionar. São meramente papagaios repetidores. E nem por isso a gente usa esses ateus para generalizar que todo ateu é um papagaio repetidor. Então generalizar é sempre uma burrice. Um terceiro erro também muito praticado por ateus é usar a ciência como argumento. A ciência nunca foi um argumento pró-ateísmo e a igreja nunca foi anticientífica. Se a gente for colocar num conteúdo histórico, a igreja incentivou diversas pesquisas científicas. É claro que quando a ciência começou a contradizer a religião, ela também boicotou diversas pesquisas científicas. Mas a igreja incentivou diversas delas também. Por exemplo, José Bonifácio,
que fazia parte da igreja, foi estudar os minerais para que depois ele colocasse em prática a Revolução Industrial. Se ele não tivesse estudado os minerais, incentivado pela igreja, talvez a Revolução Industrial nem existisse. Então a igreja também colocou diversas pesquisas científicas para funcionar e muitos dos cientistas eram teístas. Não digo cristãos, mas eram teístas, eles tinham a sua religião. Então a gente não pode colocar hoje a ciência como um argumento pró-ateísmo. A gente não pode rivalizar ciência e fé, ou dizer que a religião é anticientífica, de maneira nenhuma. Até hoje em dia, nós temos cientistas cristãos geniais. Tem um que eu gosto sempre de citar, que é o Dr. Raymond Damadian. Tem até um vídeo sobre ele aqui no nosso canal, que ele foi o cara que inventou um scanner de ressonância magnética, e ele é cristão. Então o fato de você ser religioso não te impede de ser um grande cientista. A religião não está rivalizando com a ciência. A ciência e a religião têm que andar lado a lado. Então a ciência não é um argumento pró-ateísmo. O ateísmo não é a religião, entre aspas, oficial da ciência. O ateísmo só anda de lado a lado com a ciência, só anda de mãos dadas com a ciência, porque hoje em dia a ciência atesta aquilo que o ateu quer que ela ateste. Quando a ciência diz que não consegue comprovar a existência de um Deus, quando a ciência diz que o criacionismo não é ciência, o ateu abraça essa ideia, o ateu caminha com a ciência, porque a ciência está simplesmente atestando aquilo que ele afirma o tempo inteiro. Se de uma hora para outra a ciência descobrir algo, é muito improvável, mas se de uma hora para outra a ciência descobrir algo que ateste a existência de Deus, o ateu vai contra a ciência com certeza. Porque a grande maioria dos ateus não estão do lado da ciência porque eles querem apoiar o que é verdade ou o que é fato. Eles estão do lado da ciência simplesmente porque hoje a ciência está indo contra a religião. A maioria dos ateus só é ateu de fato porque ele quer rivalizar com a religião. Ele quer refutar a fé alheia, ele quer descredibilizar qualquer tipo de Deus. Mas se a ciência atestar a existência de um Deus, atestar o criacionismo, por exemplo, ele vai contra a ciência com toda certeza. Então, a ciência não é argumento pró-ateísmo. E a ciência, muito menos, é rival da religião. A gente precisa entender que religião e ciência podem andar perfeitamente lado a lado, ateísmo e ciência também, só que a ciência não é um argumento ateísta. Um outro erro também muito cometido por ateus é se achar mais inteligente por ser ateu. Se tornar ateu não te torna mais inteligente, assim como se tornar cristão não te torna mais ignorante. O fato de você se tornar ateu ou se tornar cristão apenas vai mudar a sua instrução religiosa. Você vai deixar de acreditar em Deus, vai deixar de acreditar em alguma religião, e isso não vai te tornar mais inteligente. Por exemplo, se você era um cristão questionador, você vai se tornar provavelmente um ateu questionador. Se você era um cristão ignorante, você provavelmente vai se tornar um ateu ignorante. Isso não vai te tornar mais ou menos inteligente. É claro que eu tenho uma tendência forte a acreditar que um ateu pode ser mais inteligente por se questionar mais. Porque a fé do ateu é completamente naturalista, ele não acredita em nada de metafísica, em nada de sobrenatural. Então tudo que acontece ele tem a obrigação de questionar. E quando ele questiona, é claro, ele se torna mais inteligente. Mas isso não diz obrigatoriamente que quem se torna ateu é mais inteligente do que quem é cristão. Ou que ao se tornar ateu você fica mais inteligente. Eu conheço cristãos que são extremamente inteligentes, como eu conheço ateus que são extremamente ignorantes. E vice-versa. Então você se tornar ateu não te torna mais inteligente. Você só vai se tornar mais inteligente se você se tornar um ateu questionador, um ateu interessado. Senão você vai continuar sendo um ateu ignorante, como você era um cristão ignorante. Da mesma forma, se você é ateu e se converteu ao cristianismo ou a qualquer outra religião, você não vai ficar ignorante. Se você continuar se questionando como se questionava antes, você vai ser um cristão inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A religião não emburrece ninguém. Assim como ser ateu não deixa ninguém mais inteligente. A instrução intelectual vem do quanto você se questiona e de quanto você se interessa em aprender. Simplesmente isso. É basicamente isso. Quanto mais você quiser aprender, quanto mais você se questionar, mais inteligente você vai ser, independente de ser cristão ou ateu. Então se tornar ateu não te torna mais inteligente. O quinto erro que os ateus cometem e não deveriam mais cometer é o erro de só questionar aquilo que interessa para eles. Por exemplo, um ateu é extremamente disposto para pesquisar a teoria da evolução, para pesquisar a teoria do Big Bang, a teoria da expansão do universo, qualquer teoria que descredibilize uma teoria religiosa. Qualquer coisa que vá contra uma religião, que possa refutar a existência de um Deus, o ateu questiona com uma maior disposição. Mas se você chamar um ateu para questionar o criacionismo, por exemplo, ele não vai questionar. Ele vai chamar de pseudociência, vai dizer que ele não quer saber, que é cobra falante, homem feito de barro e etc. Gente, o criacionismo é muito mais plausível do que a gente imagina. Porque o criacionismo não é Gênesis. Gênesis é um livro histórico.
criacionismo é uma teoria, é completamente diferente. Por exemplo, Gênesis contém histórias do criacionismo. Ela tem um conteúdo histórico de como aconteceu o criacionismo. Porém, não é aí que o criacionismo está baseado. O criacionismo está baseado em diversos indícios, indícios bons, que a gente vê o tempo inteiro, são coisas observáveis. Claro que não são falseáveis, mas são coisas observáveis. Então nós temos diversos indícios na história que podem comprovar o criacionismo, e não só a Bíblia. Só que nenhum ateu quer questionar esses indícios, porque vai contra aquilo que ele acredita. Então, o ateu só questiona, ele só é questionador para aquilo que interessa para ele. É muito fácil você ver um ateu dizendo que ele é questionador, que os ateus são mais inteligentes, que cristão não questiona nada. Só que o cristão questiona também só aquilo que interessa para ele, igualmente um ateu. Então o ateu é tão ignorante quanto o cristão em fato de se questionar. Porque enquanto o cristão só questiona a Bíblia, o ateu só questiona aquilo que interessa para ele. Se a ciência hoje trouxer um estudo profundo do criacionismo, um ateu não vai querer estudar porque vai contra o que ele acredita. Ele só vai continuar estudando a teoria da evolução para poder refutar o criacionismo. Um sexto erro que muitos ateus cometem, e esse erro é muito equivocado, é o erro de culpar a religião por tudo. Com certeza você já ouviu algum ateu falando que a religião mata, que a religião é o câncer da humanidade. Só que se a gente for parar para olhar de um ponto de vista atual, a religião é muito mais benéfica para a sociedade do que maléfica. Por exemplo, hoje qualquer religião, independente de ser cristã ou não, tem uma obra social, uma obra beneficente muito grande. Por exemplo, quase todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, elas têm uma obra de recuperação de moradores de rua, elas têm uma obra de distribuição de cesta básica para famílias de baixa renda, obra de recuperação de dependentes químicos, e isso é muito genial, gente, é sensacional. Nós temos diversos casos de maridos que eram drogados ou bêbados, que agrediam suas esposas, humilhavam seus filhos, e hoje não fazem mais isso porque se tornaram religiosos. Então a gente não pode colocar a religião como algo ruim, como o câncer da humanidade, sendo que ela está recuperando milhares de vidas. Por exemplo, uma pessoa que foi presa por um duplo homicídio ou por um latrocínio. Lá dentro tem diversos cultos, dentro das prisões tem diversos cultos. Se essa pessoa se converteu, a chance dela voltar a cometer um homicídio, dela voltar a cometer um latrocínio é muito menor. Porque uma pessoa, quando ela se converte, ela começa a crer em uma divindade, ela não quer praticar aqueles atos que aquela divindade coloca como errado. Ela não quer, de certa forma, contrariar a moral daquela divindade. Então, quando um ex-presidiário se converte, a chance dele ser reincidente é muito menor. Então, como é que a gente consegue colocar a religião como algo ruim, a religião como câncer da humanidade, ela trazendo tantos benefícios para o ser humano como ela traz hoje em dia? A religião matou muita gente nas cruzadas, isso é fato. Mas hoje em dia, no ponto de vista atual, a religião é muito benéfica para a sociedade. Por exemplo, é claro que se você é ateu, você deve ficar muito chateado com um cara 24 horas por dia colocando a Bíblia na sua cara. Só que é muito melhor esse cara colocando a Bíblia na sua cara do que um bandido colocando uma pistola na sua cara. É muito mais interessante que um testemunha de Jeová ou que um cristão da Igreja dos Santos dos Últimos Dias bata na sua porta para pregar o Evangelho do que alguém arrombe a sua porta para sequestrar a sua família. Então, vocês reclamam demais, ateu reclama demais da religião, culpa a religião por tudo, sendo que hoje a religião traz benefícios sem medidas para a sociedade. É imensurável os benefícios que a religião hoje traz para a humanidade. Então a gente precisa parar com esse negócio de culpar a religião por tudo de ruim que acontece, dizer que a religião é o câncer da humanidade, que a religião mata, e começar a prestar atenção no tanto de benefício que a religião traz para a nossa sociedade hoje em dia. O sétimo e último erro que os ateus cometem e não deveriam mais cometer, e talvez seja o mais leve dos que eu listei até agora, é o erro de inventar ou manipular argumentos. Porque é completamente aceitável dizer eu não sei em qualquer discussão que seja. Se você não sabe, a melhor resposta é sempre eu não sei. Eu não sei é sempre melhor do que inventar qualquer argumento. Por exemplo, diversas vezes eu estava argumentando e na contra-argumentação eu não sabia responder. Eu disse, eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou entender o que você está falando e eu te trago uma resposta interessante e coerente. Nem por isso eu saí como ignorante. Eu fui pesquisar a resposta, respondi e nem por isso saí como ignorante. Eu sairia como ignorante caso eu inventasse uma argumentação. Por quê? Uma argumentação inventada, muito provavelmente, ela vai ser refutada com uma certa facilidade, porque ela não corresponde à verdade, não existe uma veracidade nessa argumentação. E é muito mais interessante que você diga eu não sei do que você seja refutado. Porque se alguém refutar uma das suas argumentações, isso vai descredibilizar todas as outras.
Porque quem se equivoca em uma argumentação, se equivoca em várias argumentações. Então é muito interessante que você diga eu não sei. Um exemplo, se no princípio houvesse um eclipse e as pessoas começassem a se perguntar o motivo daquele eclipse, é claro que sem nenhum conhecimento de astronomia, as pessoas iam começar a inventar atrocidades, iam começar a inventar um monte de asneiras para tentar explicar a razão do eclipse. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento da astronomia, a gente ia perceber que aquilo não fazia o menor sentido, que aquele eclipse acontecia por um motivo natural, e a gente ia entender perfeitamente como o eclipse acontece, e as pessoas que inventaram aquelas asneiras iam acabar saindo como mentirosas, simplesmente porque tentaram inventar argumentos para justificar algo que não sabiam. Então é muito mais interessante que um ateu numa discussão intelectual diga eu não sei do que invente argumentos. Esse é um erro muito praticado ainda por ateus e por diversas outras pessoas. Então, gente, é muito inteligente você dizer eu não sei. É até mais inteligente do que inventar argumento. Outra coisa bastante grave é você manipular dados, manipular argumentações, manipular pesquisas. Por exemplo, um ateu pega uma pesquisa, que inclusive foi feita, se não me engano, pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que diz que apenas 10% da população carcerária se denomina como ateu. Aí ele pega essa pesquisa e diz que o ateu tem uma tendência a ser menos criminoso do que um cristão. Que um cristão tem uma tendência a praticar crimes maior do que o ateu, porque a maioria dos presidiários da população carcerária do Brasil é de cristãos. Isso não prova nada. Isso é uma pesquisa usada de forma completamente tendenciosa, porque um ateu é minoria em qualquer cenário no Brasil, não só na população carcerária. Se você pegar a população livre, o ateu corresponde a mais ou menos 10%. Se você pegar uma população que tem um ensino superior, o ateu corresponde a mais ou menos 10, 11%. Se você pegar a população que contém até o segundo grau incompleto, o ateu corresponde a mais ou menos 9, 10%. Está sempre na média dos 10%. O ateu é minoria na maioria dos cenários do Brasil. Então, com a população carcerária não é diferente. O ateu corresponde também a 10%. Isso não quer dizer que o ateu tende a ser menos criminoso do que o cristão. Isso só quer dizer que na população carcerária, ela segue o mesmo padrão, o mesmo parâmetro de qualquer outro cenário onde o ateu corresponde a mais ou menos 10%. Isso não quer dizer que o ateu tem uma tendência a ser menos criminoso. Se a gente fosse usar dessa forma, a gente poderia chegar a dizer que um muçulmano é menos criminoso do que um ateu, porque a população carcerária tem muito menos muçulmanos do que ateus no Brasil. Só que a gente precisa levar em consideração que é muito difícil a gente ver um muçulmano no Brasil. Então, é completamente tendencioso o argumento de dizer que tem menos ateus na cadeia, então o ateu é menos criminoso. A gente não pode usar esse argumento. É uma pesquisa tendenciosa. Então, a gente precisa colocar nos debates intelectuais, nos debates acadêmicos, somente aquilo que é relevante, somente aquilo que de fato é interessante, somente aquilo que vai agregar positivamente ao debate. A gente não pode ficar inventando argumentação simplesmente para não sair como ignorante, ou ficar manipulando dados simplesmente para atestar o nosso ponto de vista. A gente só pode colocar no debate aquilo que é positivo para o debate, aquilo que vai nutrir melhor o debate, que vai fazer com que o debate seja mais interessante, e não simplesmente aquilo que bota o nosso ponto de vista como correto. Então, um erro que o ateu comete muito é esse de querer argumentar com coisa que não existe ou com dados manipulados, simplesmente para não dar o braço a torcer, simplesmente para colocar que o ponto de vista ateu é mais coerente que o ponto de vista cristão. Isso também tem que deixar de acontecer, porque ambos os pontos de vista são muito coerentes dentro de suas bases, desde que essas bases sejam dadas de forma coerente também, de forma sensata e de forma lúcida. Bom pessoal, esse foi o Cristão dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe o gostei aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal. Se você achou que eu não argumentei direito ou que eu fiz alguma argumentação equivocada, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, na medida do possível a gente vai estar lendo e respondendo. Se você quiser deixar também aqui o seu tema, a sua sugestão de tema, pode deixar também aqui nos comentários. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.